Eu não sei de que lugar do mundo que você está assistindo esse vídeo, mas aqui está frio. Tem um solzinho, mas tem um ventinho, assim, sabe? Que de manhã tinha um vento, agora até parou. Eu até liguei um fogo, no fogão a lenha, pra esquentar um pouco a casa. E hoje eu quero falar algo muito importante. Como eu identifico se eu estou me aproximando ou me afastando de Deus? Pelo meu ser, trazendo a consciência das coisas que estão acontecendo na minha vida, para que eu possa identificar se eu estou realmente mais próxima ou se eu estou me afastando. Este vídeo, ele vai ser referente aos frutos do Espírito. Então, nós vamos entender um pouquinho sobre carne e espírito. Então, se para você esse conteúdo aqui faz sentido, para você não vai fazer diferença alguma, mas para mim é muito importante, tá? Faça sua inscrição, é só clicar ali no botãozinho de inscrever-se e ativar as notificações, porque daí vocês recebem, toda vez que eu posto um vídeo aqui, vocês recebem uma notificação do próprio YouTube. Então, vamos começar. Nós precisamos entender que quando nós nos tornamos filhos de Deus, nós temos uma luta contra carne e espírito. Que no caso você se torna filho de Deus quando você entende que Jesus Cristo é o seu Salvador. Isso precisa vir de uma decisão sua e você declarar com a sua boca. A partir daí você se torna um filho realmente de Deus. E a partir desse processo nós vamos sendo transformados. E acontece o quê? A partir desse processo, existe a nossa carne e o nosso espírito. Então, eles vão estar sempre lutando um com o outro, indiferente de quanto tempo você está caminhando. Às vezes, a gente pode ver cristãos que estão há muito tempo caminhando com Jesus e não tem tanta transformação. E às vezes, a gente pode ver uma pessoa que está há um ano ali e teve uma reviravolta na sua vida gigantesca porque permitiu essa transformação acontecer. Então, vai depender de cada um realmente liberar esse acesso a Deus, para realmente poder ouvir o Espírito. A nossa carne, ela é comparado àquele pano sujo, sabe daquela mulher do fluxo de sangue? Nós somos comparados mais ou menos aí, gente, sério, nós não somos nada sem Jesus Cristo. Nós precisamos todos os dias da presença de Jesus Cristo, da misericórdia de Jesus Cristo na nossa vida, para que a gente seja uma pessoa melhor a cada dia. Então, o que vai acontecer? Carne e espírito. A nossa carne normalmente vai ansiar por desejos nossos, né? Sempre vai querer o mais confortável, o mais agradável, o mais fácil, não sei o quê. E o nosso espírito, ele vai ministrar em nós de uma forma em que a gente saia dessa zona de conforto, que a gente faça coisas que a gente não faria no normal com a nossa carne. Então, esses dois, eles vão estar sempre militando. Então, a partir disso, a gente vai começar a entender quais são os frutos do Espírito para que a gente consiga começar a visualizar de uma forma, opa, peraí, eu acho que eu estou mais na minha carne e eu preciso estar mais em espírito para mim conseguir ser realmente quem Deus me criou para ser. No final desse vídeo, eu vou deixar listadinho os frutos do Espírito, mas eu quero que vocês também escrevam no papelzinho de vocês, porque vocês coloquem num post-it. Toda vez que vocês escrevem num papel, vocês reforçam isso na mente de vocês. Tanto que eu tenho aqui, eu vou mostrar pra vocês. Tem um espaço aqui onde eu coloco vários post-its com coisas que eu preciso lembrar, com revelações que o Senhor trouxe ao meu coração, para que isso entre. Quando as coisas entram no nosso coração, a gente faz isso de uma forma depois inconsciente, a gente tá fazendo. Só que é preciso realmente que a gente repita isso para que isso realmente entre em ti, porque às vezes isso está na nossa mente, mas não está no nosso coração. É preciso que entre como uma tábua tatuada no nosso coração o que Deus nos ensina. Então, coloquem em um papelzinho ali para que vocês consigam olhar, opa, peraí, eu acho que eu preciso me dedicar mais ao meu relacionamento com Deus, à minha identidade com Cristo, porque eu estou meio longe disso aqui. Vocês vão entender conforme eu for falando depois os frutos do Espírito.
Então, escrevam. Escrever vai fazer a mente de vocês ir sendo transformada também. Então, vamos lá. O primeiro vai ser o amor. Sim, Deus é amor. Deus é amor, Deus é amor. Mas ao mesmo tempo que ele é amor, ele também é um Deus que corrige. Não é você ser passivo o tempo inteiro com qualquer situação. Não, é preciso também posicionamento. Até porque Jesus Cristo também teve posicionamento quando era preciso. Ele está aqui, ele é amor. Ele nos ensina a amar o próximo. Inclusive, esse é um dos grandes mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Então, eu preciso amar o outro como eu amo a mim. Se eu não amo o outro, eu não amo a mim. É básico. Amor. Eu preciso amar o próximo. Indiferente de como ele me trata, indiferente de como ele age, quem reflete o que está dentro é Jesus Cristo. A gente precisa entender que quando a gente está em espírito, a gente precisa deixar que o espírito governe e não a carne, porque se nossa carne governar, nós vamos deixar as nossas emoções sempre ficarem oscilando e nós vamos, não vamos estar constante em espírito. Então, o amor é o primeiro. O segundo, alegria. Eu posso falar por mim mesma, tá? Nesse processo, assim, de conhecer mais a Jesus, eu tive tempos que eu chorava muito e eu não entendia o que estava acontecendo, eu não sabia. Só que o que acontece? Quando a gente realmente não entende, não reconhece Jesus Cristo em nossa vida, quando a gente não ainda o conhece verdadeiramente, a gente tem uma confusão mental onde passa muitas dúvidas, passa as questões e tu escuta alguma coisa, tu acredita, então tu acaba não tendo certo discernimento no início. Então, conforme tu vai andando, vai perseverando, Deus vai te revelando. Então, uma oração que eu faço todos os dias é: Senhor, abre os meus olhos espirituais, meus ouvidos espirituais, minha mente espiritual e minha boca espiritual, para que eu possa enxergar, ouvir, falar e pensar como o Senhor pensa, porque Deus me criou de uma forma perfeita. Então, qualquer pensamento contrário disso não vem de Deus. Então, isso precisa estar muito alinhado. Orem todos os dias para que vocês tenham essa abertura da mente, dos olhos, da boca de vocês e dos ouvidos. Então, quando você entende isso, você começa a andar em alegria com o Espírito. Em qualquer circunstância, você vai se alegrar. Em 1 Tessalonicenses tem lá o versículo: alegrem-se. Alegrem-se no Senhor em todas as circunstâncias. Terceiro, a paz. A paz é um dos direcionamentos muito importantes de Deus, porque vai te trazer uma resposta também dentro daquilo que você busca. Às vezes, em questão de buscar, tô esperando uma resposta, uma decisão, algo grandioso. Se você tem paz no seu interior, é o seu espírito que está governando. Ele está te confirmando algo. E se você se sente desconfortável ou, não sei, parece que não tem algo certo, a paz de Deus é um árbitro para as decisões da nossa vida. Então, ela é fundamental. E normalmente, quando você não tem paz, ou você está numa confusão mental, ou em alguma situação que até o próprio inimigo pode estar te confundindo, te fazendo pensar besteira, ou enfim, muitas coisas. Claro, aqui a gente entra em dois âmbitos, né? A paz sobre a questão de decisões e a paz no seu dia a dia, corriqueiro, sabe? Se você está fazendo aquilo com paz, se você está orando e buscando ao Senhor todos os dias, essa paz. Porque quando a gente não está com a nossa paz interior, a gente precisa voltar para o Senhor e dizer: o que está acontecendo? O que eu não estou fazendo correto? Ou qual o caminho que eu não peguei certo? A paz é um direcionamento de Deus. Isso é muito importante. A próxima o quarto. Paciência. Gente, a paciência. Ô Senhor, eu acho que isso é uma das coisas que mais precisa ser trabalhado em todo ser humano. Porque nós normalmente queremos as coisas no nosso tempo, nós queremos tudo para ontem, e isso foi algo trabalhado em mim também. Inclusive sobre a questão de relacionamento.
Vou até abrir um parênteses aqui. Eu queria tanto uma pessoa. E hoje eu dou graças a Deus que eu não entrei em um relacionamento naquele tempo em que eu quis tanto, porque eu ia colocar isso de novo num pedestal como eu colocava das outras vezes. Deus precisava me ensinar a alinhar o meu coração para que eu estivesse com o coração certo e aquilo chegasse de uma maneira em que fosse acrescentar e não querer completar algum buraco que ainda estava em aberto ali, porque o único que completa é Jesus Cristo. E se eu ainda estou buscando muito aquilo, é porque eu não estou com Cristo 100% em mim ainda, para entender que é Ele que completa e que é Ele o nosso tudo. E que as coisas outras, elas são acrescentadas quando a gente realmente coloca Deus em primeiro lugar. Essa paciência, depois que você passa por tempos de você esperar, você começa a compreender e você para de tomar decisões em cima de coisas rápidas e você compreende que a paciência vai te tornar uma pessoa mais madura. Você vai ter passado por tanta coisa que quando chegar aquilo, você não vai mais tratar aquilo como uma idolatria. Seja em qualquer coisa, em relacionamento, em dinheiro, em tudo. Então, realmente, Deus quer que a gente tenha Ele em primeiro lugar, para que o restante venha a ser acrescentado de uma forma leve e saudável. Para que aquilo não te roube mais. Aquilo não roube mais o lugar de Deus. Gente, eu não comentei aqui, mas o fruto do Espírito está lá em Gálatas 5, 22 e 23. O próximo, então, é amabilidade. Ser uma pessoa adorável, dócil, uma pessoa agradável. Vai dizer que vocês gostam de estar com uma pessoa estressada, que fica xingando, que fica falando palavrão, que só retruca tudo que você fala. Ser amável, uma pessoa tranquila. Eu lembro que em mesas novas que eu comecei a me sentar, a gente muitas vezes não percebe que a gente faz isso. Mas quando você vai sentando em outras mesas, a primeira vez você acaba sendo você ali, depois você começa a observar, opa, eu preciso cuidar disso aqui, eu preciso cuidar com a minha boca, Você vai sendo moldada de acordo com as novas mesas que você vai sentando, porque você começa a se tornar. Agora, cuide, se você estiver se tornando uma pessoa contrária a essa amabilidade, talvez você não está nos lugares certos. Então, veja, traga a luz ao seu coração, faça-se questionamentos. Eu sou uma pessoa amável? Eu sou uma pessoa agradável nos lugares que eu estou? Ou as pessoas não fazem questão de me ouvir? Ou se pergunte, comece a se questionar, porque quando a gente começa a se questionar, a gente começa a trazer à luz e começar a refletir sobre as nossas ações, sobre como nós nos comportamos. Então, se você está contrário disso, se você está uma pessoa ríspida, se você está não sei o que, a sua carne está vencendo. Então, por isso que é tão importante, gente, como eu falei lá no início, a nossa carne, ela é... Socorro, Jesus. Se eu lembro da Cassiane de antigamente. Mas todos os dias eu tô sendo transformada também. E não se cobrem nessa questão de precisar fazer tudo. É o Espírito Santo que vai moldando e trazendo vocês aos pouquinhos. Mas vocês também precisam trazer à luz esses questionamentos. E aí vocês vão cuidando os comportamentos de vocês também. Próxima, bondade. Gente, ser também uma pessoa bondosa. As duas aqui se ligam. Ai, tem uma árvore aqui na frente, sempre tem os passarinhos subindo e descendo os galinhos. Ser uma pessoa bondosa, uma pessoa que é grotesca e se encontra com uma pessoa bondosa, muitas vezes essa pessoa grotesca, ela não percebe porque ela ainda está no seu inconsciente, os véus ainda estão com os olhos todos fechados. Mas não tem como não se constranger quando você está com uma pessoa bondosa e ela te responde de uma forma tranquila, de uma forma calma, não respondendo ao mesmo nível que ela está recebendo, sabe? A pessoa ela só vai te entregar aquilo que está dentro do coração dela. Se ela está com raiva, com rancor ou com coisa, ela vai falar no seu inconsciente, ela vai estar falando, ela vai estar sendo ela.
Agora, a pessoa bondosa aqui, ela vai estar reconhecendo isso e ela vai entregar o que ela tem, o que existe dentro dela, no coração dela, aquilo que Deus transformou aqui, que é um coração bondoso. Por isso que a gente precisa tanto da misericórdia de Deus para que a gente seja moldado e transformado. O próximo é fidelidade. Gente, fidelidade. Ai, ai, ai. Aqui nós entramos em um ponto muito importante que realmente é ser fiel em tudo, no pouco, no muito, com coisas, com pessoas, em tudo. Ser fiel. Ser fiel naquilo que você fala, ser verdadeiro naquilo que você fala. Porque se você mente, você tá mentindo para você mesmo. Se você não é fiel, você não tá sendo fiel consigo mesma. Eu não posso olhar para o outro sendo que ele tá fazendo aquilo, ele tá fazendo aquilo. Eu preciso olhar as minhas ações. As minhas ações precisam condizer com aquilo que Deus me ensinou. Ser fiel. Se eu falei algo, eu vou fazer esse algo. Se eu preciso pagar alguma coisa, eu vou pagar alguma coisa. Hoje em dia, quem que quer fazer negócio com quem é trambiqueiro? Me diz. Ninguém. Nas suas próprias ações, no seu inconsciente, você sendo essa pessoa que Jesus te criou para ser, você vai ser essa pessoa fiel e você não vai precisar se justificar, porque quem justifica é o Senhor. As pessoas, elas vão confiar em ti somente por você refletir a glória do Senhor. Seja em negócios, seja em relacionamentos com pessoas, amizades, casamento. Quando você conhece a Deus, é transformado pelo Espírito, você se torna essa pessoa. A fidelidade. Você não precisa dizer eu sou fiel, porque as suas ações vão dizer isso por você. É a sua postura, é o seu jeito de falar, é o seu jeito de pensar, é o seu jeito de comunicar. Isso tudo fala sobre a sua fidelidade, sobre o seu comprometimento, sobre todas as coisas. Então, se eu estou longe de fidelidade, é porque eu ainda estou totalmente em carne. Então, eu preciso transformar e ouvir mais o meu espírito para que eu seja realmente, o meu coração seja moldado. Gente, começa tudo no nosso interior. São pequenos passinhos que a gente vai dando cada vez. Não tem como a gente querer mudar tudo de vez. A gente precisa ouvir a voz do Espírito Santo e deixar-se ser conduzido para que a gente realmente seja transformado e reflita a glória do Senhor. Porque é por Ele, para Ele são todas as coisas. Eu estou me transformando assim, e quando você não está nesse pensamento de, sim, eu quero ser transformada, você não enxerga isso. Porque realmente você vive nessa inconsciência e você acha que aquilo é normal. Você acha que é normal passar a perna nos outros? Você acha que é normal não pagar os impostos? Você acha que Você começa a achar as coisas normais porque a maioria das pessoas fazem. Só que o que Deus nos chama para fazer é diferente daquilo que o mundo condiz. As regras do mundo, que o mundo criou, muitas vezes são totalmente contrárias daquilo que Deus nos ensina. O próximo, mansidão. Mansidão, gente, mansidão. Uma pessoa mansa, uma pessoa que vai falar com calma, que vai conduzir a situação com calma, que não vai sair gritando, mansa e humilde. O ser humano muitas vezes tem esse lado de querer puxar tudo pra eu tenho razão, eu não sei o que, eu isso e aquilo, é isso e não sei o que. Gente, mansidão. Nós não precisamos ter razão em tudo. Tem pessoas que você não vai conseguir trazer algo em mente naquele momento, mas você pode plantar uma semente. São sementinhas que a gente vai plantando em todo lugar. E no início, eu tive isso muito no início, que eu queria muito ter razão nas coisas e queria que a pessoa levasse até o final o meu pensamento que eu tive. E, gente, isso foi um fardo horroroso que eu carreguei, porque você só se frustra e não é essa a sua missão. A sua missão é plantar sementes. Sementes e mansidão. Passou um tempo... Olha só, contar uma história minha do passado. Uma vez eu tinha loja de cosméticos
e eu queria fazer um site online. E aí, aquela equipe que me atendeu, assim, foi muito atenciosa, foi carinhosa, assim. E eu era uma pessoa rebelde, dona de mim, independente, eu queria fazer do meu jeito, queria fazer as coisas, sendo que eu tava contratando eles para me ajudar nesse site. Claro que hoje eu enxergo, tipo, a mão de Deus não dando certo naquilo, justamente porque era um outro caminho que Deus queria que eu seguisse. Mas olhando da minha visão agora, pelo entendimento que eu tinha, gente, eu fui uma pessoa grossa com eles. Porque eu contratei eles e eu queria meio que ditar como que eles tinham que fazer, porque eu tinha as manhas dos produtos, que eu tinha os negócios, e eles não tinham atendido ainda uma empresa de cosméticos. Então eu meio que queria ensinar o trabalho para eles, sendo que eu tava contratando eles. Claro que ao mesmo tempo, tipo, eu estava me posicionando, mas eu estava também sendo grossa de uma forma em que eu não sabia me comunicar direito. Então, eu não fui mansa e humilde naquela situação. E aí depois, passou um tempo, eu fiquei pensando, nossa, ele foi tão atencioso e querido, sabe? Então, isso vai deixar marcas nas pessoas. Eu lembro dessa pessoa até hoje. Então, não é você querer mudar a pessoa em um dia ou numa conversa que você teve. Não. Você vai plantar sementes. Simples. E o último, então, para nós finalizar aqui, domínio próprio. Nós precisamos entender que nós somos mente, corpo e espírito. Que as coisas, elas precisam estar alinhadas. Assim como Jesus Cristo esteve aqui na Terra, ele era metade homem e metade Deus, nós precisamos entender que nós somos espírito também e que nós estamos em carne aqui também. Jesus sabe dos sentimentos que a gente tem aqui também. Então ele viveu isso, justamente Deus enviou o seu filho para que ninguém pudesse dizer que ninguém passou por isso aqui. Não, Jesus passou por tudo e de uma forma assim estrondosa. Então o domínio próprio é o quê? Você entender que o seu corpo, ele é templo do Espírito Santo. Então nós precisamos nos tornar cada vez mais santos para que a gente possa refletir a glória de Deus. Eu vou dar um exemplo assim bem básico sobre a questão da alimentação. Gente, eu tive muito problema sobre essa questão da alimentação, até tô trazendo isso em contexto aqui, porque isso também ainda está sendo trabalhado em mim. Eu tive uma época em que eu gostava muito, eu idolatrava muito o meu corpo, a minha imagem, e eu fazia dietas loucas, restritas, e depois eu tava fazendo para ganhar massa muscular, e aquilo causou uma distorção na minha mente, em que eu entendi que eu precisava de muita comida para me manter alimentada. Aí até que eu consegui sair desse ciclo, olha, foi uma loucura. Por isso que a gente precisa de Deus todo santo dia. Então, isso ainda está muito forte sendo trabalhado. Mas algo que me chama muita atenção é sobre o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E o que isso quer dizer? Que nós precisamos estar bem. Não tem lá a ordem das coisas, que é Deus, saúde, família e trabalho? Saúde, gente, saúde. Então eu bato nessa tecla há muito tempo sobre a questão da alimentação, porque o nosso corpo não é simplesmente, Deus pode fazer um milagre. Eu preciso cuidar do que Deus me entregou, do que Deus permitiu eu ter aqui. Então, com essa modernidade, com o mundo que hoje está sendo construído, essa infinidade de coisas gostosas que o ser humano está criando, coisas que acabam destruindo o nosso corpo, fazendo com que a gente tome cada vez mais remédio, que a gente fique obeso, que não sei, e é um círculo, uma bola de neve que vai se crescendo. Eu bato muito forte nessa tecla sobre a questão da alimentação, porque Deus criou todas as coisas, todos os alimentos. Então é deles que a gente precisa se alimentar a maior parte do nosso tempo. Não digo que a gente não possa comer alguma coisa gostosa, mas é que o nosso corpo ele vicia muito rápido nessas coisas que o homem criou, porque elas são feitas para isso, para viciar. E aí entra a questão de nós entendermos que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que é preciso, então, domínio próprio para comer, domínio próprio para nós nos exercitarmos, até porque Deus quer que a gente esteja bem até o fim da nossa vida, até que a gente cumpra aqui na Terra o que for preciso. Se eu estou acima do peso, se eu estou doente, como é que eu vou conseguir refletir a glória de Deus? Se Deus é perfeito.
Deus é infinito, Deus é tudo. Eu preciso fazer a minha parte, isso se chama domínio próprio. Domínio próprio na nossa língua, sobre o que a gente vai falar para as pessoas. Não é simplesmente sair ferindo, não, porque daí eu tô longe do Espírito. Eu preciso entender que nem tudo que passa na minha mente, gente, eu precisei trabalhar isso de uma maneira, porque eu feria as pessoas. Eu feria muito. E eu precisei aprender que nem tudo que passa na minha mente são coisas que eu preciso falar. Tem lugares que eu somente com a minha presença, eu já estou refletindo a glória de Deus. Eu não preciso falar ou provar para alguém que eu sei isso que eu sei. Se eu sentir... Ó o cachorrinho. Aqui é vídeos de fazenda junto. Preciso provar para as pessoas que eu sei alguma coisa. E eu me mantive durante muito tempo em conflito porque eu achava que eu precisava falar, que eu precisava mostrar que eu sabia, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Só que, veja bem, enquanto você ainda está com a intenção do seu coração errada, muitas vezes Deus não libera as coisas para que você não se perca. Isso foi o que eu entendi, na marra. Muitas vezes você não tem aquilo que você quer tanto para que você não se perca. Aquele sonho que você tanto quer ainda não chegou porque você precisa ser trabalhado. E é por isso que Deus diz que quando a gente busca o primeiro lugar a Ele, as outras coisas elas são acrescentadas porque Ele faz questão de nos entregar. Só que hoje eu compreendo que a gente às vezes parece aquelas crianças birrentas que quer. Só que, agora vamos trazer para leis humanas, né? Pode dirigir antes dos 18? Eu posso fazer carteira antes dos 18? Não, eu preciso esperar o tempo exato, 18 anos, para mim poder ir lá fazer carteira. Então, essas pequenas coisas, sabe? Agora até me perdi na linha de raciocínio, não sei por que eu falei isso, mas enfim. Mas é sobre a questão de ter esse domínio. De ter realmente, de poder resplandecer a glória de Deus. Para que as pessoas, sem você abrir a boca, vejam que você está refletindo a glória do Senhor. É por Ele. É por Ele que eu fui transformada. Não foi humanos, não foi nada, foi o meu desejo do Senhor me transformar. Eu sempre oro assim, Senhor, me transforma numa mulher segundo o teu coração. Não é mais uma mulher segundo o mundo. É segundo o teu coração. Inclusive, tem um livro muito legal para indicar para vocês, que é, eu tô lendo ele de novo, já li um tempo atrás. Eu tô lendo ele de novo, Uma Mulher Segundo o Coração de Deus. Porque quebra os paradigmas que a gente tem construído dentro do nosso interior. E você começa a realmente entender a graça de Deus naquilo que Ele realmente espera de nós. E esse tratamento. Então, esses 9 frutos do Espírito, que é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, é para que vocês realmente escrevam em um lugar que vocês enxergam isso e comecem a se questionar. Eu estou sendo amável? Eu estou sendo paciente? Eu estou sendo uma pessoa bondosa? Eu tenho mansidão? Eu tenho domínio próprio? Comece a se questionar, porque quando vocês trazem a luz, vocês começam a viver a verdadeira transformação de Deus. Amém? Então eu quero fazer uma oração agora para finalizar. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor possa abrir a mente dessa pessoa que assistiu esse vídeo, para que você possa abrir os ouvidos dessa pessoa espirituais, a mente, a boca e os olhos, para que essa pessoa possa refletir e resplandecer, que ela possa ser moldada e transformada pelo Teu Espírito, Pai, em nome de Jesus. É toda a honra e toda a glória para Ti. Então, muito obrigada. Se você ficou até aqui nesse vídeo, deixa teu like, escreve aqui nos comentários algo que tenha tocado teu coração enquanto você estava assistindo esse vídeo. Não esquece de se inscrever aqui nesse canal, ativar as notificações, que é muito, muito importante para mim. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.